terminal, doutor? Isso. Primeiro, essa definição de terminalidade é mais ampla do que a gente imagina, né? Pra você ter ideia, padre, dá uma ideia quando fala vai colocar equipe de cuidados paliativos que é para morrer logo. O que está morrendo em poucos dias ou semanas. Hoje em dia, essa definição é muito mais ampla. Tem pacientes com terminalidades que podem viver até anos. Então, a grande questão é a doença não ter uma cura. Então, de um modo geral, existem doenças que elas não têm cura e vai abreviar a vida de forma intensa. Às vezes, os planos de saúde, nos Estados Unidos é bem comum, eles até definem 6 meses. Mas essas frases, o médico deu 20 dias, 30 dias, isso não existe. Isso não existe. Não existe, no mundo real não existe. Geralmente, é muito comum a gente escutar, o médico me deu só 6 meses, o médico... Não existe. Nenhum médico faz esse tipo de coisa. Pra você ter ideia de onde saiu isso, né? Existem estudos retrospectivos que você fala a expectativa média de uma determinada doença. Então, por exemplo, glioblastoma, que é um tumor que eu lido, a expectativa média, 2, 3 anos. Só que existem longos sobreviventes nessas doenças e quando você individualiza, não há sentido você dar tempo de vida. Eu até brinco com meus pacientes, eu tô morrendo, o paciente fala, não, eu fiz, tô. Todo mundo está morrendo, né? Mas quanto é a minha expectativa de vida? Se for igual aos brasileiros, eu tenho mais passado do que futuro, né? A expectativa de vida está 70 e poucos anos. Então, assim, é muito difícil isso. E essa definição outra é que quem entra em cuidados paliativos, já existe evidência científica que essas pessoas, elas têm uma expectativa de vida melhor e maior. Melhor? E maior. Tanto a sensação dele e da família. Porque ela começa a encarar isso de outra forma. E também, padre, uma coisa interessante, ainda mais para a minha área, neurocirurgia, porque você começa a ponderar os procedimentos. Por exemplo, eu sou neurocirurgião, o que eu sei fazer é operar. Mas até onde eu vou? Vale a pena uma nova cirurgia? Não vale? Qual o risco disso? Quanto vai inserir a qualidade de vida? Quando você compartilha isso com a equipe, tanto para o médico cirurgião, é muito melhor, como para a família que vai decidir, opera ou não opera. O brasileiro, o latino é muito assim, vamos até o final, vamos lutar, né? E, na verdade, o que você tem que focar é na qualidade de vida da pessoa e na decisão dela. Doutor, quem é que define essa, que a gente vai começar, ou você vai entrar no cuidado paliativo? É o médico? Geralmente é o médico. A dificuldade no Brasil é essa, porque, por exemplo, sou neurocirurgião, então o paciente tem um tumor, ele me procura. Isso. E eu vou cuidando dele. Chega um determinado momento, nessa conversa comigo, com ele, eu boto esse ponto e explico o que é, senão a pessoa assusta. Sim. Ela diz, eu estou morrendo, o médico abandonou meu tratamento. Isso, é da impressão que dá. E aí, quando ele começa a entender que vai ter uma pessoa administrando esse cuidado de saúde com ele, colocando a família, aí a pessoa gosta. É interessante que todo paciente de cuidado paliativo é quem faz mais propaganda do próprio cuidado paliativo. Porque a experiência dele, eu até brinco com o paciente, doutor, mas você aborda tão legal, você é humano, eu fiz, é uma técnica, né? Então tem que ter treinamento, tem que ter equipe multidisciplinar, não sou eu neurocirurgião que tenho competência para fazer isso. Doutor, e o médico tem que ser sempre honesto com o paciente? Sempre. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando você vai lidando com alguém, depende muito das perguntas. Quando eu comecei lá atrás, medicina em 2001, tinha essa cultura, não fala câncer, não fala tal palavra, né? Hoje em dia, com a internet, as pessoas já mudaram. Mas, normalmente, a família, ela administra. Então, tem família que entra antes na consulta e fala, doutor, não vamos usar tal palavra, entendi. Porque ela teve um sofrimento com a irmã. E, às vezes, você fala, mas, hoje em dia, normalmente, o paciente quer transparência. A grande maioria, mesmo idoso. Paciente quer, ele não quer ser, enganado. Assim, não quer. O ser humano é o único animal, padre, que tem noção da finitude. É isso, a gente já tinha falado disso antes. É o único que sabe que vai morrer. Sabe que vai morrer. Isso é muito forte. Quando você está doente, você entra nesse modo automático e muitas vezes você está achando que amanhã... Eu até brinco com os pacientes e eu conto essa história para eles, que teve um paciente que estava em cuidados paliativos, tudo acompanhado, ele piorou, as filhas todo fora do Brasil, eu fiz manda vir todo mundo. Veio a família, aquele transtorno e tal, o cuidados paliativos acompanhou, daqui a pouco ele começou a melhorar, foi de alta. Aí eu brinquei com a família, eu falei, desculpe o transtorno, mas assim, medicina é assim, né? Você não vai para abreviar a vida de ninguém, mas dentro da lógica científica, você criava a expectativa que aquele paciente ia ter poucas horas ou dias de vida. Sim. E como a família era toda fora do Brasil, eu tive que comunicar a minha impressão. Só que não ocorreu como eu imaginava. E dá bem, né? Como não é matemática as coisas. Que não é matemática. O doutor, o cuidado paliativo, ele tem vários, ele aborda de várias formas, mas uma das coisas centrais é a questão de dar uma qualidade de vida, dignidade, tudo isso. A dor é uma das coisas que mais tira essa qualidade de vida. Perfeito. Né? Quais são os sofrimentos que a gente mais vê no cuidado paliativo? O sofrimento físico. E aí é um preconceito muito grande com morfina, com drogas. Às vezes a família acha que está dando morfina para a pessoa morrer e não é, às vezes é para tirar dor. Para tirar dor, E muitas drogas dessas que o médico do paliativo usa, que a gente usa, que dá uma sensação de bem-estar e é necessário utilizar para o paciente, né? Tem o sofrimento psíquico também, né? E tem a questão do
do sofrimento da espiritualidade. Espiritualidade, porque isso. Porque você está perto da finitude, tudo fica muito mais intenso da sua religiosidade, né? Isso. E como você, médico, que eu sou das ciências, né? Vou lidar com isso, eu não tenho treinamento para isso, né? Vai ter que vir um padre, vai ter que vir um pastor, vai ter que vir um médico do cuidados paliativos fazendo esse meio do caminho junto com o psicólogo. Não, mas eu acho interessante, são 3 áreas que vão trabalhar junto ali. O alívio físico, para ele não sentir dor, o alívio psíquico, né, para ele não sentir angústia. Perfeito. E o alívio espiritual. Para que ele... Eu até brinquei com o senhor, né, que a neurocirurgia é muito da ciência. Eu vou decidir se opera ou não baseado na ciência. Então, eu sou muito objetivo nas minhas decisões. Aí eu brinquei com o senhor da última vez, que às vezes o paciente me quer como fiscal de milagre, né? É verdade. Foi milagre ou não foi? Qual era a porcentagem? Eu falo, não, a gente faz o que tem que fazer. Isso. O médico dos cuidados paliativos, junto com o psicólogo, com o padre, ele tem uma abordagem completamente diferente, né? E essa parte de espiritualidade, o paciente requer. É impressionante. Ele vê a figura de médico como autoridade dentro do hospital, mas muitas vezes a gente não tem nem treinamento nem conhecimento técnico. E os cuidados paliativos ajudam muito nisso. Eu vejo, olha, eu já presenciei muitas melhoras depois que eu fui visitar no hospital. Com certeza. A gente, como padre, a gente visita muito por causa do sacramento da unção dos enfermos. E eu vi muita gente falando assim, olha, eu melhorei depois. Por quê? Às vezes, o que estava deixando a pessoa mal era a angústia ali naquele sofrimento, e de repente a pessoa fica bem. E, padre, isso é ciência. Eu costumo dizer para o paciente, tem um Google médico que é o PubMed. Tem estudos mostrando do impacto da espiritualidade. Por isso que qualquer hospital de ponta, entra aí nos sites, quem for do seu público, vai estar lá a parte espiritual, vai ter capelania, vai ter isso. Porque do ponto de vista do físico, do científico, isso tem impacto. Muita coisa na medicina, até brinco com o paciente, a gente não sabe o porquê das coisas. Mas se funciona, aquilo vai ser estruturado e vai ser. Por isso que a espiritualidade sempre vai entrar, inclusive no conceito da OMS de saúde, nesse âmbito. O EVT era sobre o que mesmo?